15 dias depois, tô aqui com o drone que eu fiz umas imagens. 15 dias depois que a gente veio aqui, gravou o início da obra, que tava só os tijolos, né, que marcação no chão, a gente já tem nossa primeira parede da casa. Ai, Deus é tão bom, eu me sinto tão feliz, assim, de ver a obra tomando forma, ver tudo tomando forma, é maravilhoso. E a gente acha que foi bem mais rápido do que a gente tava esperando. Durante esse tempo, desde que a construção começou, a gente sempre conversava sobre a possibilidade de um projeto arquitetônico ou de decoração. Então a gente fez alguns orçamentos, procuramos algumas empresas que atendiam aí a nível nacional, e foi quando a gente chegou na Forlu. E aí a gente gostou bastante da ideia de atendimento deles ali, né, da proposta agilizada e facilitada da produção de um projeto 3D. Então a gente investiu. Aí a gente estava fechando ali o contrato com eles e fazendo algumas buscas de referências para poder responder o formulário que eles teriam. Então, a partir desse projeto, a gente começou a construir algumas coisas. Hoje é dia 5 de janeiro, eu tô aqui em casa aproveitando o meu último dia de férias, recesso, né? É uma segunda-feira, isso é maravilhoso. Mas, enfim, eu quis aproveitar esse tempo que eu tenho um pouco hoje para poder fazer uma lista de desejos e planejar algumas coisas que a gente quer e que eu quero para casa. E aí eu pensei, por que não? Pensei, por que não gravar esse processo, né? Uma das coisas que a gente tem tentado fazer durante todo esse processo de construção é se organizar em relação às nossas previsões financeiras, né? A gente tem levado esse planejamento financeiro e essa previsibilidade daquilo que a gente precisa pagar ainda bem à risca, assim, e tentado cuidar e prevenir para que a gente não extrapole na vida além da construção. Todo mundo sabe que construir não é uma coisa barata, então a gente precisa ter um pouco de previsão daquilo que vai acontecer pela frente, daquilo que vem ainda. E desde o princípio, tanto eu quanto meu marido, a gente tem tentado sempre se alinhar para entender o que a gente quer para casa, para conseguir prever quanto que a gente precisa. Isso desde a escolha do tipo de piso que a gente quer para casa, da escolha e da decisão de que a gente vai querer uma cor diferente na pintura da casa do que aquilo que a construtora nos oferece, enfim, várias outras coisas. E hoje o que eu tô fazendo, na verdade, é uma construção aí de uma wishlist de coisas, desde o tapete da sala até fornecedores de móveis, enfim, de outros itens que a gente precisa para nossa casa, dos metais, por exemplo, do banheiro, para eu ter uma visão do quanto a gente precisa além daquele valor estrutural, né? Porque hoje a gente tem alguma parte de mobília que é da nossa casa, mas uma outra parte a gente vai renovar. Então, eu preciso ter uma dimensão de quanto financeiramente a gente vai precisar investir para conseguir concretizar tudo isso, né? Não é todo dia que se constrói a primeira casa. E eu comecei anotando algumas coisas que são itens essenciais para a construção, né? Então, algumas coisas que, na verdade, não é da construção, né? É mobiliário, enfim, essa segunda parte da casa. Por exemplo, o guarda-roupa de casal é uma coisa que a gente não tem mais, a gente se desfez no processo de mudança. Armário de cozinha também, porque no nosso último apartamento era planejado, então não era nosso, né? O apartamento era alugado, enfim. E todo o mobiliário da cozinha, basicamente, eu preciso repor ele por completo. Mobiliários da cozinha, como armários, ilha, mesa, eu ainda não consigo ter uma precisão, sabe? É uma coisa que eu posso escolher como eu quero pôr, tanto em conjunto com meu marido, a gente conversa bastante. Mas alguns vídeos atrás eu mostrei pra vocês que a gente estava escolhendo algumas referências para enviar para a equipe de arquitetura e a gente ainda não recebeu o nosso projeto. Bom, pelo menos no momento que eu tô gravando o vídeo a gente ainda não recebeu. Então, algumas coisas elas ficam um pouco imprecisas, porque a gente também precisa das informações aí que vão vir do projeto de arquitetura, como a metragem, o tipo de mobiliário que vai fazer sentido, as cores, para daí a gente começar, então, de uma forma mais assertiva a escolher. Não, vai ser. Apesar de ser psicóloga, eu gosto muito de design de interiores, arquitetura, decoração. É uma parte que eu particularmente gosto muito e acho que desde que eu casei, todas as casas a gente deu um toque, a gente fez alguma coisa, eu fiz questão de pintar nem que fosse uma parede, mas para deixar a casa com a nossa cara.
E nesse processo da construção da casa, uma coisa que a gente priorizou foi justamente isso, de conseguir deixar a casa com a nossa cara. Existem muitas construtoras hoje, aqui na minha cidade tem bastante também, é uma cidade que tem bastante expansão no ramo construtivo, inclusive diversos bairros novos, né, aí sendo construídos com facilidades para construção. E o que a gente encontra nas construtoras, assim, é muito um Ctrl-C, Ctrl-V das casas e dos projetos em si. Quando a gente optou por essa construtora que a gente está trabalhando juntos hoje, uma das coisas que fez a gente escolher eles era justamente que eles davam essa possibilidade pra gente de pensar, um exemplo que pode parecer engraçado, mas de pensar no piso que a gente quer na nossa casa. Sim, gente, existem muitas construtoras que entregam um projeto redondo, fechado, sabe? Que é esse piso e é isso, né? Você pode alterar só, sei lá, a cor da casa ou talvez o piso, mas se você quiser mudar uma estrutura, por exemplo, da dinâmica da distribuição dos quartos, não tem como. Se você quiser fazer, enfim, qualquer alteração, quiser mudar o tamanho da sua janela, você não tem como. Isso acontece, eu acho, né, é uma visão minha, porque eles aprovam um projeto geralmente na prefeitura e aí depois que é aprovado eles utilizam esse projeto diversas vezes e aí acaba se tornando uma coisa rentável. A construtora aqui, que hoje, né, a gente tá trabalhando juntos, eles têm ali, na verdade, é um engenheiro e eles possuem todo um depósito de construção. Não é como em outros casos em que é apenas um construtor, né? O construtor, ele tem toda a qualificação profissional para construir a casa e ele vai ali replicando aqueles projetos. Para ele poder fazer uma casa que seja rentável para o negócio dele, ele acaba precisando replicar aí sem muitas alterações na mão de obra, né? Então, esse construtor chama outros pedreiros, outros trabalhadores que conseguem desempenhar ali o serviço e aí é sempre aquele serviço similar. Isso gera reaproveitamento dos materiais, né? Ali no caso, por exemplo, de tintas, e isso também gera aproveitamento da mão de obra, porque é mais facilitado ali, né, gente? É uma produção em série quase, né? Acaba sendo mais fácil. E aí a gente fugiu um pouquinho disso porque a gente não queria algo que fosse só realizável e fácil, sabe? A gente queria a nossa casa, a gente quer a casa do jeito que a gente sonha, do jeito que a gente pensa, a gente idealiza. E não tem nada de errado em viver ou ter uma casa aí dentro daquilo que você pode ter, né? Que é ter uma casa dentro ali dessa similaridade que eu falei, das casas que são iguais, que são projetos iguais. Não tem nada de errado nisso, mas não era o que a gente desejava e aí a gente pôde fazer todas essas escolhas aí. Então, a gente preferiu seguir por esse caminho. E é claro que eu não ia deixar de compartilhar com vocês a minha pasta do Pinterest, que é aqui que tudo começa, né, gente? Muitas referências salvas. Essa daqui mesmo foi uma referência que meu esposo e eu, a gente achou há pouquíssimo tempo e a gente já tá pensando como que a gente pode aplicar no fundo da casa. Aqui a gente tá falando do mundo ideal, né? Isso aqui é o que a gente pensa, o que a gente sonha, o que a gente deseja. E a gente sabe que a gente pode ir realizando aos poucos, né? Se tiver paciência e a gente se organizar certinho, a gente consegue realizar. Vou tirar uma coisa com vocês que eu pensei aqui agora, enquanto eu tava fazendo a planilha. Aqui onde eu moro, a gente tá mais ou menos uns 250 quilômetros do Paraguai. Então, já é um plano nosso em algum momento ir pra lá para poder fazer a compra de alguns itens. Porém, o que eu pensei? Em fazer também esse levantamento dos custos que estão atualmente. Hoje a gente sabe que o dólar variando muito, né? Existe um site chamado Compras Paraguai, que ele é top. Ele mostra aí as lojas, os preços que estão, os itens lá, né? Enfim, e qual que é geralmente ali a alteração do valor também. Então é bem legal, porque daí a gente consegue ter essa previsibilidade. Ó, não, isso aqui compensa a gente já comprar aqui. Não, isso aqui vai compensar a gente deixar para quando a gente for para lá comprar. Até porque dependendo do que for, se for para comprar uma coisa só, o deslocamento não vai compensar. O ar-condicionado eu procurei, e aí a diferença que deu foi de R$9, que tá muita diferença. Eu sei que assim, aqui no Brasil tá ficando entre... O Zoom encontrou o melhor preço por R$2.099, né? Aí eu procurei o mesmo modelo, pra ser justa também, né? Lá tá ficando R$1.959,15. Então daria uns 140 de diferença. É um valor imenso de diferença? Não é. Mas a gente sabe que dentro de uma construção, tudo que a gente conseguir poupar já é bom. E aí você vai dizer, mas quanto você vai gastar para ir até lá? É por isso que eu digo,
É preciso fazer um levantamento aí de que a gente vai comprar lá e o que a gente não vai comprar. Porque se a gente for realmente sair daqui de casa hoje para ir lá comprar só o ar-condicionado, para economizar R$ 140, não compensa. O tanto que a gente vai gastar de combustível, né? A alimentação lá no país, acaba que não compensa. Mas se a gente for fazer um levantamento de outros móveis e eletrodomésticos em específico, né? Que a gente entender que faz sentido, ou até se mais alguém da família quiser aproveitar para ir comprar, que a gente faz isso às vezes, faz sentido daí a gente poder fazer essa troca, em vez de comprar aqui e comprar lá.